Sabe aquela irritabilidade crescente? Uma falta de paciência que você não entende o porquê? Aquele final de semana que você enterrou descansando para chegar na segunda-feira, está bem, zerado, só que não. Isso pode ser burnout. Olá, eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muitas vezes você acha que o burnout ele começa quando você para, quando você não consegue mais dar nenhum passo à frente, quando você se sente de fato exausto, sem condição de produzir mais nada. Na verdade, ele começou há algum tempo. Você é que não percebeu. Você é que não conseguiu fazer uma leitura adequada dos sinais e sintomas que estavam aparecendo. E isso é mais comum do que você pensa. O burnout, ele começa quando você aguenta demais por muito tempo. O problema não é o aguentar, insistir, conduzir, entregar aquilo que você precisa. O problema é quando você continua atuando sem ter condições de atuar. Quando aguentar vira o problema principal no seu funcionamento, quando você não tem mais condições e continua insistindo, isso pode aparecer de forma sutil. Você ignora o cansaço, adia pausas, mantém o ritmo mesmo sem energia, se cobra para continuar funcionando. E muitas vezes isso é visto como força, como competência. Mas o organismo não funciona assim a longo prazo. Sem alternância entre esforço e recuperação, o sistema entra em desgaste progressivo. E é aí quando acontece a interrupção. No começo, você ainda dá conta, com um pouco mais de dificuldade. Você percebe que está mais cansado do que o normal. Você percebe que demora mais a se recuperar do que se demorava antes. E você começa a associar isso a outras coisas. Já estamos no meio do ano. Eu estou tendo que resolver outras coisas da minha vida. Estou com tal problema. Essas questões podem até terem relevância, mas muitas vezes é preciso que você olhe para quando isso começou. Quando isso começou a acontecer na sua vida, tinham todas essas contingências em comum? Ou você já estava em desgaste e entraram mais sobrecargas e aí ficou um pouco mais difícil de você perceber? Eu já tive burnout e eu percebi um tempo depois. Isso porque eu amo o que eu faço. Então eu abria mais horários na minha agenda e eu atendia alguns dias às 7 horas da manhã, outros dias até às 9 horas da noite. E eu percebia o cansaço, mas eu só comecei a entender que aquilo era burnout quando chegou um domingo à noite e eu comecei a chorar, porque na segunda-feira eu tinha 21 atendimentos para fazer. E aí a repetição disso me levou à compreensão que tinha algo de errado acontecendo. Porque eu estava chorando se aquilo que eu ia fazer eu amava, se eu não tinha nenhum problema com a minha profissão e muito menos com os pacientes que eu ia atender. Aí eu percebi, não era a função em si, era o excesso. E aí tem uma coisa que eu digo sempre, eu não parei, eu fui parada, eu fui interrompida, porque naturalmente eu não percebi aquele excesso. E aí eu tive que fazer uma mudança drástica na minha rotina, na minha agenda, para que eu pudesse continuar realizando a minha profissão com qualidade, para mim e para os meus pacientes. Por isso, é preciso entender que o problema não começa quando você para. Muitas vezes a gente entende que ali é o ponto principal. Na verdade, ali é o ápice da questão. Parar é muitas vezes a consequência de um processo que já vinha acontecendo. Olhar para os seus limites, olhar para os sinais e sintomas que vão acontecendo ao longo de um processo é importante para que você intervenha o quanto antes. Colocar pausas, analisar se aquela rotina ainda é adequada para você. Muitas vezes no início da carreira a gente faz uma agenda que a gente dá super conta, que é muito tranquilo de ser realizada. Mas ao longo dos anos nós vamos cansando. Ao longo dos anos as demandas do dia a dia vão sugando um pouco mais das nossas forças e da nossa energia. Então é preciso atentar
para que, se aquilo que você planejou, lá quando você se formou, ainda faz sentido hoje, você ainda consegue executar todas aquelas funções com a mesma qualidade, chegando ao final do dia, ao final da semana, do mês, do ano, ainda se sentindo inteiro? Claro que cansado, porque faz parte, né? O trabalho cansa a gente se desloca, a gente faz muitas coisas, mas cansaço é diferente de esgotamento. Então, se eu tiver que te orientar de alguma forma nesse vídeo, eu quero dizer para você começar a perceber pequenos sinais. Não tem mais vontade de sair tanto quanto tinha. Tem recusado alguns convites. Quando você pensa no final de semana, você pensa em um final de semana de pijamas na sua casa, fazendo maratona de Netflix. Quando você pensa em encontrar alguém que você gosta, você até se anima, mas você fala, eu vou ter que me deslocar, eu vou ter que ir a tal lugar, eu estou tão cansado. Você vive pensando em férias, em pausas mais prolongadas. Talvez esses sejam alguns sinais de que você está em esgotamento. Você está mais irritado, sem paciência, intolerante. Talvez esses sejam alguns sintomas para você se atentar que algo está errado na sua rotina. E para corrigir isso, não adianta tirar férias, não adianta emendar o final de semana. É preciso que você aprenda a se desligar das cobranças, a se desligar quando você não está lá no seu trabalho. Então é isso, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, faça um comentário. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, @psicóloga_Eliana_Alves. Tem também o meu site, www.psicologaelianaalves.com.br. Lá tem uma série de conteúdos e tem muito mais sobre o meu trabalho. Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.